prática para a sua coluna vertebral. Então, busque uma postura confortável, sentado direto no chão ou sobre uma mantinha, uma almofada, de maneira que o seu quadril fique bem apoiado, os seus isquios e as suas pernas relaxadas. Você pode encontrar o melhor cruzamento de pernas, de maneira que a sua coluna esteja longa. A partir desse bom assento, inspira e expira num suspiro suave, fechando os olhos. Relaxando a sua atenção, trazendo a sua percepção da pele para dentro. Relaxa completamente as suas virilhas, solta o peso dos joelhos, relaxa os tornozelos e os pés. Sinta o apoio dos isquios, distribuindo igualmente o peso entre o isquio direito e o isquio esquerdo. Erga a coluna vertebral por dentro, gira os ombros para trás e para baixo e encontra o seu eixo. Cabeça, tronco e pelve em linha. Respira ao longo da coluna vertebral, sentindo a sua relação com a terra, a partir dos seus quadris, das suas pernas e dos seus pés. E abre a coroa da cabeça em direção ao céu, se conectando com as estrelas. Dessa forma, sua coluna se estende entre a terra e o céu, e você pode, girando ainda mais os ombros para trás e para baixo, erguer o coração. Relaxando o rosto, absorve mais e mais os seus sentidos da pele para dentro e une palma da mão com palma da mão em frente ao peito. Crie um contato firme e suave entre as suas mãos. E a partir do coração, permitindo que o som ressoe ao longo da coluna vertebral, a gente canta 3 vezes o mantra Om, 3 vezes Shanti e Hari Om no final. Deixe esse som do Om vibrar. A no baixo ventre, U no plexo solar e no peito e M da garganta até a coroa da cabeça. Shanti é a nossa evocação, a nossa invocação da paz que já existe em nós, para que ela se manifeste plenamente. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Inspirando, ergue mais o peito e exalando, inclina a cabeça em direção ao coração. Rendendo o peso dos pensamentos, entregando as suas expectativas, os seus julgamentos
a sabedoria infinita do coração. E aqui, no coração, estabelece o seu sankalpa, a sua intenção para a nossa prática de hoje. Apoia as mãos sobre os joelhos, ergue o peito, eleva a cabeça, reencontrando o seu eixo na vertical e mantendo a plena tensão da pele para dentro, gentilmente abre os olhos. A gente vai começar essa prática deitando com as costas no chão. Tira o apoio sobre o qual você se deitou e aí solta o peso do corpo todo, relaxando as virilhas, as pernas, os pés, relaxando o peso dos ombros, solta as axilas, cria espaço entre os seus braços e o tronco, não fica estreitinho não, se alarga no chão, relaxando o peso dos ombros, dos braços, dos antebraços, das mãos. Palmas das mãos para cima, para girar a pontinha dos seus ombros para o chão. E aí solta o peso da cabeça. Sinta por um instante, você não precisa me olhar, só escutando, abrindo essa percepção da pele para dentro. Sinta o peso dos seus quadris, o peso dos ombros, e o retângulo do seu tronco. A cabeça é a parte mais pesada do corpo. Relaxa o peso do cérebro, recolhendo mais e mais os olhos, relaxando mais e mais o fundo dos ouvidos. Relaxa a língua, abre espaço entre os maxilares e começa a se averiguar, se escaneando, observando a relação entre o lado direito e o lado esquerdo, frente e trás, as partes que tocam o chão, as partes que não tocam o chão. E aí traz a sua mão esquerda sobre o seu baixo ventre, com o cotovelo relaxado no chão, e a mão direita sobre o peito, com o cotovelo relaxado no chão. E aqui você vai inspirar longamente, trazendo ar do baixo ventre até o peito, passando pela circunferência das costelas. Inspirando e exalando pela boca num suspiro suave. Solta mais e mais o peso do corpo no chão. Acordando essa coluna anterior, a linha que vai do osso púbico ao queixo, através da sua inspiração profunda. Traz o ar lá no baixíssimo ventre, a sua mão esquerda se move. Entre as costelas, no peito, a mão direita se move e aí você solta o ar, se esvazia, relaxa mais profundamente. Uma última vez, inspirando das laterais do seu osso púbico até o queixo, energiza a coluna e ao exalar, relaxa mais profundamente. Sinta como o chão te recebe, é a terra que te acolhe, te nutre. Suavemente vai movendo o corpo pelas extremidades, dedinhos dos pés, dedinhos das mãos, pode girar a cabeça um pouquinho de um lado para o outro. E aí devagar você vai unir as pernas esticadas, unir os pés, empurrando os calcanhares lá para longe, unindo a parede interna das pernas, a parede interna dos pés, gira mais os ombros para o chão e estende os dedos da mão. Espreguiçando as pernas,
Gira as coxas para dentro, espreguiçando os braços, irradiando do centro do seu corpo para as extremidades, como uma estrela. Supta Tadasana, a postura da montanha deitada. E aqui o chão funciona como uma régua, te alinhando, te dando referência. Respira um pouquinho aí, acordando as pernas, acordando os braços. Entrelaça só os polegares na frente dos quadris. Um polegar puxa para um lado, outro puxa para o outro, abre os dedos das mãos e, inspirando, eleva os braços do lado das orelhas, mantendo os ombros dentro da articulação. Não deixa os ombros virarem brincos. E aí, com a força das pernas, afasta os quadris das costelas. Com a força dos braços, afasta as costelas dos quadris. Se estende, se espreguiça. Cresce. Respirando continuamente, de maneira consciente. Você pode agora manter os olhos abertos. Espreguiça mais. E aí mesmo, troca o entrelaço dos polegares, se organiza, se reorganiza, se estende mais uma vez. Se você pode, leva o dorso das mãos lá para o chão, inteligência nos dedos das mãos, nos dedos dos pés, inteligência nas unhas. Cresce mais, alto das coxas fortes, braços fortes. Estende, cresce. As pernas e os braços são órgãos de ação. Eles trabalham para alongar a coluna. Uma última respiração aí. Estende mais, cresce mais em Supta Urdhva Hastasana, essa postura. Para quem gosta do nome, é bom saber. E exalando, relaxa tudo ao mesmo tempo. Solta os braços, solta as pernas. Se for desconfortável manter os braços para cima, desce os braços. Se alarga um pouco mais no chão, reconhece o seu corpo e devagar apoia um pé de cada vez no chão. Pés e joelhos na largura dos quadris. Alargando os pés no chão, você pode elevar os quadris um pouquinho e com as mãos afastar o alto das nádegas da lombar. Leva o bumbum lá para os calcanhares, para a gente deixar essa lombar mais longa. E aí alarga o contato dos pés no chão, sente o apoio do sacro. O sacro é a penúltima vértebra da coluna. É uma vértebra triangular, na verdade é formado por 5 vértebras, e aí ele te apoia. A lombar mantém a sua curvatura natural. Sente o apoio do sacro, sente o apoio dos pés no chão. E a gente vai começar um movimento com o quadril. Você vai trazer o seu osso púbico em direção ao umbigo. E aí vai levar a lombar no chão. Depois você vai arrebitar o bumbum, afastando o osso púbico do umbigo. Movendo esse quadril para frente, para trás, acordando a articulação coxofemoral, as virilhas, mobilizando o quadril para mobilizar e soltar a coluna baixa. Agora não se desconecta da respiração. Inspirando lá no baixo ventre, pelo nariz, exalando pela boca nesse primeiro momento, solta um som. Movendo essas águas do baixo ventre, vai sentindo quanto esse movimento reverbera ao longo da coluna. Vai diminuindo até parar. E aí reorganiza a cabeça, reorganiza ombros, reorganiza os quadris, sempre se equalizando. Relaxa as mãos, alarga os pés no chão,
pés bem vivos. E agora o movimento vai ser trazendo as cristas ilíacas, esse ossinho da frente dos quadris, lá para cima. O quadril direito desce, lá para cima, crista ilíaca esquerda, desce. E aí vai brincando como se os seus quadris fossem mesmo uma bacia. É também chamado de bacia, né? E aí você está derramando água para um lado, para o outro. Então, ergue. E aí o pé, ele mobiliza, ele sai um pouquinho do chão. Vai, uma leve torção. Pode ser um pouco maior. Vai sentindo o que o seu corpo te pede. O mais importante é essa escuta profunda, sentindo se tem alguma estrutura agarradinha, mais rígida, mais colada. Pode ser menorzinho. Vai alargando o contato do sacro no chão. Um pequeno balanço, descolando os intestinos. E aí deixa parar. Volta a se reorganizar no chão, pés largos no chão. E agora a gente vai mover os quadris como um disco de vinil. Mas a gente vai para um lado e para o outro, trazendo a crista ilíaca esquerda mais pertinho da axila esquerda e aí ao mesmo tempo afastando a crista ilíaca direita da axila direita. Então, esse é o movimento. E espreguiçando uma cintura, a outra, bem respirado, bem consciente. A gente está aquecendo, descolando essas estruturas dos quadris, aquecendo essa coluna baixa. Observa, um lado é diferente do outro. Solta som, deixa o som vibrar nos líquidos do seu corpo, desfazendo as tensões mais profundas. E aí vai deixando parar devagar, volta a se organizar. Sinta aí o quanto a coluna já deu uma alargada. E aí traga as suas mãos lá no baixíssimo ventre. A gente tem aqui embaixo um músculo que é responsável pela sustentação. Através dele, ele é muito importante para que a gente fique em pé. Então, através dele, a gente pode sustentar a coluna vertebral. Esse músculo é o transverso. Então, sinta aí esse abdômen transverso lá no baixo ventre. Coloca a mão. E a ideia é alargar esse transverso na expiração. Então, a gente inspira bem profundo lá no baixo ventre. Expira, faz um sorriso com esse transverso, aciona o transverso e tira os pés um pouquinho do chão, sem mover o quadril. O quadril fica lá, apoiado no chão. Inspira parado, os pés estão bobinhos. Exala, aciona o transverso, alarga e volta a apoiar os pés no chão. Mais uma vez, as virilhas estão relaxadas. Inspira, deixa o ar chegar nas costelas e exalando, aciona o transverso antes de mover e tira os pés 3 centímetros, 5 centímetros do chão, penduradinhos. Inspira parado. Expira, alarga o transverso, aciona o abdômen e desce alargando os pés no chão. Solta um som, não tensiona a garganta, a língua. E uma última vez, inspira, deixa o ar passear pelo seu baixo ventre, pelas costelas e exalando, aciona o transverso, alarga e tira os pés do chão. Inspira parado. Exala, larga o transverso e desce os pés no chão. O importante é que a bacia não se mova.
Abraça um pouquinho os joelhos em Dvipada Supta Pavana Muktasana. Eu sempre falo que essa postura ela parece simples, mas pelo tamanho do nome dela, a gente percebe que não é tão simples assim. Aqui é importante que a gente deixe esse sacro largo no chão e vá pouco a pouco relaxando as virilhas. Eu não viro uma bolinha tirando o quadril do chão. Alargo o sacro, alargo o quadril no chão, entrelaçando todos os dedos das mãos, puxa a pontinha dos ombros para o chão, relaxa o abdômen, relaxa as virilhas. Volta a apoiar os pés no chão, na largura dos quadris, joelhos para o teto, relaxa os braços, ombros para longe das orelhas. Inspira profundo. Exala, larga o transverso e tira uma perna do chão, encontrando um ângulo de 90 graus. A canela paralela ao chão, o joelho em linha com o quadril. O pé tá bobinho lá, solto. Você vai inspirar parado e ao exalar vai alargar o transverso e trocar a perna no ar. Inspirado. Exala, acione esse abdômen baixo, esse transverso e exalando, mas continua trocando a perna no ar. Mais uma vez, inspira parado. Exala pela boca, aciona o abdômen, alarga o transverso, exalando ainda, troca a perna. Uma última vez. Inspira parado, expira, trocou a perna no ar e desceu os dois pés no chão. A gente vai entrelaçar os dedos das mãos lá na base da cabeça, no occipital, esse ossinho mais largo, mais pontudo, e a gente vai abrir os cotovelos. Aqui você tem a oportunidade de encaixar os seus ombros dentro das articulações, afastando os ombros das orelhas. Crie espaço nesse triângulo entre braços e antebraços. E respira. Só aqui a gente já tem um trabalho de encaixe das escápulas para dentro do corpo e especialmente lá para o bumbum. Desce, deixa as escápulas deslizarem para o bumbum. Pés largos no chão. Você vai inspirar profundo. A lombar está lá na sua curvatura natural. Você está com o apoio no sacro. Então, inspira e expirando. Acione esse abdômen baixo, alarga o transverso. Fecha um pouquinho os cotovelos. Não fecha muito. E sobe, entrando numa curva. Agora, eu não quero que o abdômen suba, que ele faça um montinho para cima. Ele está lá. Inspira parado. Ao exalar, aciona o transverso e vem carimbando as vértebras no chão, com mais espaço entre as vértebras. E volta a abrir os cotovelos, inspira parado. Expira, aciona o transverso e tira lá as vértebras do chão, tira as escápulas do chão. Mas não fecha, não traz os cotovelos um em direção ao outro. Olha como eu fico sem espaço. Abre, tem espaço. Inspirado, exalando, aciona o transverso e carimba as vértebras de volta. Acordando essa torácica superior. Inspirado, alarga as costelas, exalando uma última vez, aciona o transverso e tira, entrando numa curva. Respira aí, inspirando parado, alarga mais o abdômen, exalando, volta devagar, carimbando vértebra por vértebra, pés largos no chão. Solta o ar um pouquinho, solta os braços, solta as pernas. Dá uma escaneada novamente no seu corpo. E aí vê o que movimentos você quer fazer.
Deixa o seu corpo te dizer se você quer se torcer um pouquinho. Se você quer se dobrar, se você quer se esticar. Fecha os olhos, não olha mais para o vídeo. Olha para dentro. Sente que parte do seu corpo precisa se esticar, dobrar. Solta um som. E volta a apoiar os pés no chão, sentindo esse quadril largo, esse sacro largo no chão, ombros largos, cabeça solta. E agora a gente vai juntar. A gente vai trocar o entrelaço dos dedos das mãos. Então, se eu cruzei assim, agora eu passo os dedos que estavam na frente para trás, lá na base do occipital, na base da nuca. E aí eu vou inspirar parada. Exalando, aciono o transverso e tiro os pés 5 centímetros, 3 centímetros do chão. Inspiro parada. Expiro, não movo a bacia. Ergo lá, entro na curva. Cotovelos fecham um pouquinho, abdômen largo. Inspira parada. Expira, desce as pernas sem mover o quadril. Inspiro parada. Expiro, volto carimbando as vértebras. Então, eu sempre inspiro parado. Encaixo os ombros, afasto os ombros das orelhas. Inspirado. Expiro, acionando esse transverso, tiro os pés 5 centímetros do chão. Inspiro parado, bem larga essa inspiração. Expiro, subir. Deixa tremer esse abdômen. Inspirado, expiro, desço os pés, inspiro, parada, expiro, desço, vértebra por vértebra. Gostosinho, sem muito esforço. Uma última vez, inspiro, parado, expiro, tiro os pés do chão. Quadril não se mexe, inspiro parada, expiro, tiro lá, escápulas no chão, inspiro parada, expiro, pés no chão, inspirada, volto longo, largo com essas vértebras no chão. Solta o ar, volta a apoiar a cabeça relaxada no chão, abraça os 2 joelhos, sente a coluna longa, abre os braços em T, como Cristo Redentor. Agora abre mesmo, estende os braços, afasta um braço do outro, afasta as escápulas da coluna. Então, estende bem os braços, afastando as escápulas da coluna, descolando as suas asas. Estende os dedos das mãos, deixa a consciência, a energia, a inteligência chegar até a ponta dos dedos. Relaxa os pés, relaxa os tornozelos, mas traz os joelhos lá para o peito. Inspira e expira, leva os joelhos lá para o seu lado esquerdo. Inspira parado, expira, traz as pernas de volta, leva lá para a axila direita, buscando ao máximo manter esse ombro oposto no chão. Mas se o seu ombro sai um pouquinho do chão, não tem problema. O trabalho é de trazer ele de volta na medida que você relaxa as costelas. Na próxima inspiração, alarga as costelas. E exalando, volta massageando o quadril, vai lá para o lado esquerdo. Inspirado. Expira, volta. E passa lá para o lado direito. E agora a gente vai inspirar parado. E exalando, traz as pernas lá para o lado esquerdo, os joelhos podem descolar. E volta, um balancinho agora. Vai deixando esse balancinho acontecer o mais organicamente possível,
sem se preocupar se os joelhos estão colados, descolados, só massageando e torcendo. As torções são muito saudáveis para a coluna. E como uma brincadeira de criança, balança para um lado, para o outro, não se desconecta da sua respiração. Agora as mãos podem estar mais suaves, descolando as tensões. E para lá no meio, abraça os joelhos uma última vez, apoia os pés no chão. E a gente vai sair do chão. Isso é uma coisa super importante, como a gente sai e como a gente entra no chão. Então, como eu disse antes, o chão é nosso amigo. Você vai virar e vai usar o apoio das suas mãos, empurrando o chão. As pernas acompanham o movimento e a cabeça fica relaxada. Queixo na direção do peito, a cabeça é um prolongamento da coluna. E aí saímos do chão, você vai apoiar os joelhos no chão, joelhos afastados e dedões dos pés unidos. Senta sobre os seus calcanhares um pouquinho. Essa abertura dos joelhos, ela é o suficiente para que a parede interna das suas coxas receba as laterais do seu tronco. Então não é muito aberto, tá? Sinta na sua anatomia. A gente vai vir com polegares e indicadores bem na dobrinha ali das virilhas frontais, na coxa femoral, para marcar, como quem dobra um papel. Sabe quando a gente marca um papel para rasgar? É isso. E aqui inclina a pelve, o quadril. E aí, quando não der mais, você vai estender os braços como se você tivesse rodinhas nas mãos, desliza as mãos lá na frente, alargando o contato das mãos no chão, apoia a testa, o espaço entre as sobrancelhas no chão. Respira aqui, dando tempo do seu corpo ceder, relaxando dentro dos joelhos, relaxando dentro das virilhas, quadris pesam em direção aos calcanhares. Observa um lado, observa o outro. Uma virilha tem mais resistência, a outra relaxa mais facilmente. E aí, espalmando bem as mãos no chão, as suas patas dianteiras, estende o tronco, olha à frente e afasta as costelas dos quadris. Estende essa coluna anterior. Desliza um pouquinho mais as mãos para frente, deixando os braços se estenderem. Os braços como se eles nascessem das laterais dos quadris. Volta a apoiar a testa no chão, deixando a pele da testa deslizar do couro cabeludo em direção às sobrancelhas, acalmando esse cérebro frontal, esse neocórtex, o eu fazedor. Respira, relaxando mais e mais o peso dos quadris, relaxando mais e mais o peso da cabeça. Solta o ar, se esvazia. Essa é uma postura de reverência, de prece. Então aqui é um momento em que você pode saudar, reverenciar tudo que é sagrado para você. Eleva os quadris um pouquinho, eleva a cabeça primeiro, eleva os quadris, revira os dedinhos do pé lá atrás e aí você pode recolher um pouquinho as mãos e voltar com os quadris para os calcanhares. Estende os braços e observa, você vai esticar forte os braços, girando os ombros para longe das orelhas e aí vai só esticar as pernas, entrando em Adho Mukha Svanasana, postura do cachorro, se espreguiçando. Então, como um bom espreguiçar, estica bem as pernas, estica bem os braços, alarga os pés, as suas patas traseiras, eleva e alarga os pés no chão, elevando os calcanhares lá para cima, semiflexiona os joelhos
e cola a parte baixa do seu abdômen no alto da coxa. Alonga mais a coluna. Olha a frente, vê se as suas mãos estão bem largas, num espaço que corresponda à largura dos ombros. Penetra com o meio da coluna e, mantendo a coluna longa, volta a esticar as pernas, descendo os calcanhares no chão. Respire em Adho Mukha, se espreguiça, larga os pés, coragem, respira aí. E devagar, eleva os calcanhares, vem andando com os pés em direção às mãos. E aí, semiflexiona os joelhos. É importante que os joelhos estejam, as patelas, olhando levemente para fora. Não deixe os seus joelhos olhando um para o outro. Alarga os pés no chão e solta o tronco. Relaxa os braços. Devagar, mantendo esses pés mais largos no chão, empurrando o chão, cola o umbigo nas costas e vem desenrolando, vértebra por vértebra. Aciona o abdômen, vai articulando essas vértebras. Gira os ombros para trás e a cabeça é a última que chega. Reencontra o seu eixo na vertical. Observa o seguinte, geralmente nós nos projetamos para o futuro, muita ansiedade, ou então porque nós estamos debruçados sobre os nossos smartphones. Então a gente acha que o nosso eixo é aqui. Traz agora o peso mais para os calcanhares, mantendo os pés largos no chão, gira os ombros para trás e para baixo e alinha a base da nuca com o cóccix. Sinta que você tem uma corrente energética ascendente na parte anterior da coluna e uma corrente energética descendente na parte posterior da coluna, como aqueles celulares de antigamente, lembra? Então, ao inspirar, energiza a coluna anterior e ao exalar, visualiza o ar deslizando da base da nuca até o cóccix. Sinta esse seu eixo, a cabeça entre os ombros, no topo da coluna, deixa os joelhos macios, semiflexionados, eles não estão nem dobrados, nem super esticados. Semiflexionados, as patelas olhando levemente para fora, inspira e ao exalar você vai levando primeiro a cabeça, depois vértebra por vértebra, enrolando a coluna. Cola o umbigo nas costas. Joelhos semiflexionados, solta o ar, solta o tronco em direção ao chão, derrama o tronco e vai abrindo espaço entre cada vértebra, aproveitando a ação da gravidade. Braços soltos, pés largos no chão. Inspira profundo, exala, empurra mais os pés no chão. E vem desenrolando a coluna. Cola o umbigo nas costas, vértebra por vértebra. E aí volta para a sua verticalidade, para o seu eixo. Inspirando, eleva os braços pelas laterais. Cresce lá para cima, uma palma da mão olhando para a outra. Se espreguiça para cima. E ao exalar, desce os braços pelas laterais. Só reconhecendo essa relação dos pés com o chão, dobra um pouquinho os joelhos e inspirando, eleva os braços pelas laterais, reconhecendo essa relação com o céu. Se espreguiça aqui. Desce os braços com as palmas das mãos para baixo e entrelaça todos os dedos das mãos, espalmando as mãos lá na frente. Aqui você tem a oportunidade de trazer os ombros para trás e para baixo, para longe das orelhas. E mantendo esse encaixe, eleva os braços, estendendo bem os braços, girando os bíceps, a parte interna dos braços para trás, os tríceps para frente, se espreguiça, larga os pés no chão, cresce, firma o pé esquerdo no chão, cresce mais e exalando, vai lá para o seu lado direito.
estendendo a coluna. Inspira, cresce, exala, torce da direita para a esquerda e volta longo. Desce os braços pelas laterais, joelhos soltos, troca o entrelaço dos dedos das mãos, ombros para trás e para baixo. Com esse espaço, eleva os braços. Bíceps para trás, tríceps para frente, estende os braços, alongando a coluna. Empurra os pés contra o chão, usando a força das pernas e dos braços, estende mais a coluna, abre as palmas das mãos lá para o céu. E aí entrelaça os dedos das mãos, trocando o entrelace. E aqui você tem a oportunidade de girar os ombros mais uma vez, para trás e para baixo. E a partir desse encaixe dos ombros, inspirando, eleva os braços. Não deixe os ombros subirem, virarem brincos. Afasta os ombros das orelhas. Dá liberdade para o seu pescoço. Estende os braços, cresce mais no eixo. Firma a perna direita no chão. E ao exalar, desce para a sua lateral esquerda. Respirando, abrindo espaço entre as costelas. Estende mais os braços, inspira, exala, desce mais e torce da esquerda para a direita. Inspirou, subiu, cresce mais no eixo e desce, joelhos suaves, desce os braços. Os braços e as pernas precisam trabalhar para alongar a coluna vertebral. Então, sinta aí como os seus pés estão largos no chão, os seus quadris estão firmes, os seus ombros estão mais abertos e os braços mais vivos. A partir dessa inteligência, a gente cria uma coluna vertebral saudável. Agora, dobra um pouquinho os seus joelhos, deixa os joelhos bem relaxados, bem suaves, abre os braços e se abraça. Traz as mãos o mais perto das suas escápulas possível, descolando essas escápulas. Se abraça, afasta os ombros das orelhas, deixa os ombros subirem, se alarga. Inspira profundo no eixo e exalando como se você estivesse pingando, tirando água do ouvido. Vai lá para o seu lado esquerdo. Joelhos dobradinhos, semiflexionados. Abre. Dobra lateralmente a sua coluna torácica. Respira, soltando bem esse espaço das costelas. E aí você vai lá na frente, soltando a cabeça, se debruçando. Vai passar lá para o outro lado. Bem redondo, gostosinho, macio. Respirado. Abre esse espaço para as vértebras torácicas, para as vértebras cervicais. Inspira e exala. Eu vou mostrar de lado. Você se dobra pelo centro, lá pela boca do estômago. Não é até lá embaixo, só aqui na parte superior. E aí saiu lá do outro lado, volta para o eixo, abre os braços como quem abraça, um abraço bem generoso, abraçando o mundo, troca o entrelace, pega lá atrás, descola essas escápulas, afasta os ombros das orelhas, inspira, joelhos semiflexionados, lá para o lado direito. Inspira profundo, expira, vai redondo, como que se debruçando, cabeça solta, pesada. Saiu lá do lado esquerdo. Solta um som. Volta pela frente mais uma vez. Saiu do lado esquerdo. E voltou para o seu eixo. Abre os braços,
esses braços abertos sem estar hiperestendidos. As articulações têm espaço. Então visualiza o que é que você abraça agora. Para quê? Para quem você está de braços abertos? Usa o poder da sua mente, respira, abrindo o chakra cardíaco. Devagar desce os braços, sinta o seu Tadasana, postura da montanha. A principal característica de uma montanha é que ela não balança com o vento. Sinta essa estabilidade interna. Coluna firme, longa. E devagar a gente vai unir as pernas, unir os pés e vai dobrar os joelhos usando os braços. Os braços mergulham como quem cava e vão se elevar. As pernas descem, os quadris descem e os braços se elevam em Utkatasana, postura da cadeira imaginária. Inspirou, mergulha, desce os quadris, eleva os braços, ergue o peito. Aí o quadril vai ter a tendência a arrebitar. Desce o sacro e o cóccix para baixo. Estende os braços, inspirou, subiu. Exalou, desceu os braços. Mais uma vez, respira, o coração começa a falar, tô aqui, tô vivo. Sinta. E aí, inspirou, mergulha, Utkatasana. Cresce, os braços podem ficar separados, palma da mão olhando para a palma da mão ou mãos unidas. Mas vamos trabalhar assim hoje. Desce os quadris, estende bem os braços. Inspirou, subiu, exalou, desceu os braços. Sinta a firmeza das pernas, pernas fortes, braços fortes. Última vez. Vou mostrar para o outro lado. Inspirou. Joelhos juntos, pés juntos, compacta os quadris, desce os quadris, ergue o peito, olha para uma diagonal lá para cima. Desce mais, inspirando, sobe, puxando pelos braços. Exalou, desceu. Mãos na cintura. E aqui a gente vai trazer os polegares lá no sacro, esse nosso amigo da coluna baixa, para colocar o sacro para dentro do corpo e para baixo, acentuando essa abertura da lombar, acentuando essa corrente energética descendente, sacro para dentro e para baixo, osso púbico na direção do umbigo, umbigo para o peito. Cresce aqui e aí a gente vai fazer pernas de Garudasana. Dobra os joelhos, transfere o peso para o pé esquerdo e aí passa a perna direita por cima da direita e passa o pezinho lá atrás. Se não der para passar o pezinho, você vai deixar os dedos do pé apoiados do lado do pé esquerdo. E aí, o desafio, traz o quadril direito para trás. Dobra o quadril esquerdo, o joelho esquerdo. Desce, desce, abre o peito e desfaz. Respira um pouquinho em Tadasana. Sente o quanto você pode afastar os ombros das orelhas, estendendo os dedos das mãos para o chão, alargando os dedos dos pés no chão. Mãos na cintura, dobra os joelhos, transfere o peso para o pé direito, passou a perna esquerda lá por cima e o pezinho. Enlaça o pezinho. Traz o quadril esquerdo para trás, dobra mais o joelho direito, ergue o peito, não arrebita muito o bumbum. Inspirou, voltou. Tadasana. Respire em Tadasana. Abre os braços e a gente vai se abraçar e trazendo o braço direito em L, você passa o braço esquerdo cruzando, une as mãos. Braços de Garudasana, postura da águia. Então cresce, estende os dedos das mãos, afasta os ombros das orelhas e eleva os cotovelos, não deixa os cotovelos caírem.
E aí, na medida do possível, afasta os antebraços do rosto. Ergue o queixo, ergue o peito e desfaz os braços. Abre os braços mais uma vez, troca de lado. O braço que foi por cima vai por baixo agora. Trocou. E aí, o braço direito faz um L, o esquerdo passa e você sela. Braços de Garudasana. Ombros para longe das orelhas. Eleva os cotovelos, afasta os antebraços do rosto e respira aqui um pouquinho. Solta maxilares, raiz da língua, canal da garganta. Encontra o seu eixo, cabeça, tronco e pelve em linha. Se os cotovelos começarem a cair, volta a elevar. É o bico da águia. E desfaz devagar, desce os braços um pouquinho, respira em Tadasana. Pés largos no chão, quadris largos, ombros largos, coluna longa. E agora a gente vai completar Garudasana, postura da águia. Essa postura abre o seu sexto chakra, o terceiro olho, estabelece foco, clareza. É o presente de uma coluna longa, de quadris soltos, relaxados e peito aberto. Dobrou os joelhos, eleva a perna direita, passou por cima, passa o pezinho, volta com o quadril direito para trás, abre os braços, braço direito por baixo, braço esquerdo por cima, selou. Garudasana, postura da águia. Foco, visão, clareza. Dobra um pouquinho mais os joelhos, alonga os braços numa diagonal lá embaixo, a águia voando. Mergulha nesse voo. Olha para o seu objetivo, para a sua meta, se esclarece. Inspirou, subiu. Tadasana, postura da montanha. Outro lado, mãos na cintura, transferiu o peso, dobrou os joelhos, transferiu o peso para o pé direito, para a perna direita, passou a perna esquerda por cima, passou o pezinho, alinha os quadris, abriu os braços, braço de cima é o contrário da perna que está embaixo e cruzou. Respira aqui. Foco, clareza, para onde você está indo. Inspira, expira, dobra um pouquinho mais os joelhos e mergulha, voa, se estende aí entre quadris e ombros, a coluna cresce e subiu, desfaz. Tadasana. Respira. Essa postura é desintoxicante. Ela tira as sujeirinhas que a gente guarda nos cantos do corpo. Porque o corpo é como a casa. Ele guarda a sujeira nos cantos, nas dobras, nas articulações. Respira no centro do peito. E aí, para desfazer essa tensão que a gente cria algumas vezes ao fazer essas posturas em pé de equilíbrio, a gente vai fazer uma sequência da yoga intuitiva mais respirada, em contato com os chakras. Inspirando, eleva os braços e une polegares e dedos mínimos, trazendo a coroa para sua cabeça, se conectando com as estrelas. Ao exalar, une polegares e indicadores, abrindo o terceiro olho. Namaskar na garganta. Abre espaço entre as palmas das mãos. Inspire, solta um som. Relaxa o canal da garganta, abrindo esse fluxo. Desce, palma da mão com palma da mão em frente ao peito. E aqui, une os dorsos das mãos com os dedos voltados para baixo e oferece o seu melhor para o universo.
Une palma da mão com palma da mão, dorso das mãos, oferece. Visualiza o que é que você oferece, dá para o universo. E então, recebe de volta. Interioriza. Recebe. Chakra cardíaco, a nossa infinita capacidade de dar e receber. Namaskar. Abre, unindo polegar e indicador na região do plexo solar, estômago. Inspire e expira, solta um som. Abriu os braços. Une mais uma vez polegar e indicador. Uma última vez. Une as mãos com as palmas para cima, uma sobre a outra, na altura do seu umbigo, entre o umbigo e osso púbico. Esse segundo chakra, regido pela água. Recebe e nina as emoções que se aninham nessa região. Seu útero, mesmo para os homens. Abre os braços, desce, trocando a palma da mão que está para cima. E aqui, olha para baixo e apoia as suas mãos em direção ao chão. Mais uma vez, inspira, eleva os braços, polegares e dedos mínimos, a coroa. Polegares e indicadores, terceiro olho. Abre a sua visão além do alcance. Namastê, abre espaço entre as palmas das mãos, solta um som. Libera o canal da garganta. Engole o néctar da vida. Agradece, oferece, dá de si mesmo para o mundo e recebe, abrindo esse fluxo de abundância, de prosperidade. Abriu o plexo solar. Aninha as suas emoções, as primeiras, as águas, nina as suas emoções, abre os braços e troca, nina as suas emoções, palmas das mãos para baixo, olha para o chão. Uma última vez, eleva os braços, a coroa da cabeça, tome o seu lugar no espaço, foco, clareza. Comunicação clara. Coração aberto para dar. Coração aberto para receber. 3 vezes, mobilizando os punhos. Plexo solar. Seu poder pessoal, seu valor, autoestima. As emoções da água, seu prazer. Abre os braços, troca. Joelhos macios, frouxos, pés largos no chão. Olha para baixo, abre os pés um pouquinho mais, pés em 10 para as 2. Agora os joelhos vão dobrar. Então você inspira, eleva, trazendo a energia da terra para o céu. Segura uma espada de luz, inspira e exalando, solta um som, dobrando os joelhos. Inspirou. Assenta a sua energia, se enraiza, estica os braços, estica as pernas, volta para a postura dos pés paralelos, sinta o seu eixo. Inspira profundo, joelhos semiflexionados e exalando, vai mergulhando de volta para o chão, enrolando a coluna, vértebra por vértebra.
Joelhos relaxados, dobradinhos para fora. Chegou lá embaixo, solta o tronco, coluna derramando em direção ao chão. Apoia as mãos no chão, dobra os joelhos e aí a gente vai voltar a deitar. Quadril no chão, tronco no chão E vai deitar com as costas no chão, se reorganiza, abraça os dois joelhos, mantendo o sacro largo no chão, sente o tamanho da coluna, abre os braços em T, inspira profundo aqui, exalando, leva os joelhos juntos lá na axila direita. Inspira, expira, abdômen relaxado, torce o baixo ventre, torce as costelas, torce o peito. E se o seu ombro esquerdo chega confortavelmente no chão, você pode girar o pescoço e a cabeça. Mas se o seu ombro não toca o chão, continua olhando lá para cima. Inspira profundo, expirando, torce. Sente a espiral ao longo da coluna. Inspira, expira, traz as pernas de volta e passa lá para o outro lado. Torce. Se ajeita, se organiza. Inspira, expira, torce. Devolvendo as costelas em direção ao chão. Levando o ombro direito para o chão, abrindo essa axila, inspira mais profundo, relaxa as virilhas, relaxa o abdômen, torce, se der, leva a orelha direita em direção ao chão, só se o seu ombro direito toca o chão, se não, continua olhando para cima. E uma última inspiração profunda. Exala, traz as pernas de volta, abraça os joelhos uma última vez. Shavasana, momento mais esperado. Shavasana é a postura do cadáver. Então, aqui a gente se prepara para morrer. É possível que seja mais confortável para você colocar uma mantinha embaixo da cabeça. E aí essa mantinha, ela pode estar roçando os seus ombros, porque ela é um suporte para o pescoço. Você vai esticar as pernas. Se você tiver alguma coisa ao alcance da mão, que você pode deixar separado já para cobrir os olhos, pegue. E aí, cubra os seus olhos, encaixa os ombros, girando os ombros para o chão, braços afastados do tronco. Inspira profundamente, exala num suspiro. Se entrega completamente. Relaxa profundamente. Se integra com o todo.
suavemente, sentado, a postura mais confortável para que a sua coluna fique ereta. Encontre o seu eixo, mantendo os olhos fechados. Respiração longa, profunda e consciente. Observa por um instante a qualidade da sua existência. E selando a nossa prática de hoje, unimos as mãos em frente ao peito, agradecendo ao seu próprio ser interior por nos unir em mais um dia entre os dias sob a luz da Yoga. Namastê.